Em 1990, Carlos Alberto de Nóbrega chegou com um plano para tirar Silvio Santos dos domingos do SBT. Pois é, o domingo era dele. Ele estava lá com seu programa dominical, com seus programas, com horas e horas de duração. O SBT, segundo a reportagem da Folha de São Paulo da época, planejava um afastamento gradual do dono, quando ele ficava boa parte do dia aí no ar. Carlos Alberto, que além de comandar a Praça é Nossa, naquele momento era diretor artístico, e ele confirmou que o plano era fazer Silvio ter um novo programa durante a semana, de 1h20 aí, no estilo show de prêmios, com distribuição ali, na época de eletrodomésticos, bicicletas, motos, casas e carros, além também de música. Segundo Nóbrega, Silvio gostou da ideia, mas a questão era que o domingo já não era mais só dele, desde que o Gugu começou ali a dividir o programa. O primeiro motivo para a mudança era a saúde. Silvio Santos, nos anos 90, com 60 anos, tinha passado por problemas nas cordas vocais, que quase o tirou da televisão. Ele fez até cirurgia, parece que ele teve um câncer, até nos olhos também, mas ele ficou bem, com as cordas vocais bem afetadas, e naquele tempo, nos anos 90, o Silvio quase deixou o SBT aí, e aí a gente não ia ver mais ele brilhando no restante aí dos tempos. Esse mesmo fator da voz, do problema de saúde, foi o que levou a impedir que o Gugu saísse do SBT para Globo, porque naquele momento ali o Gugu tinha sido convidado pelo Boni, ainda diretor de operações da Globo, para poder comandar lá os domingos. Antes de chamar o Faustão, o Gugu tinha sido convidado e chegou a assinar contrato com a Globo e tudo, e ele até contou já em entrevistas que ele chegou a fazer até cursos para poder entender como é que funcionava, porque ele era jovem, ele era estagiário, office boy lá no SBT, e aí foi colocado ali pelo Silvio Santos, tendo aquela oportunidade, então ele foi se capacitar. Só que o Silvio, com esse problema na voz, precisava de alguém ali no lugar dele. Não tinha Celso Portiolli ainda, não tinha um substituto à altura, e aí ele precisava do Gugu para poder comandar os programas, na ausência dele. E aí o Silvio foi pessoalmente na Globo aqui no Rio, na época ainda Roberto Marinho era vivo, conversou com o Roberto Marinho, e aí ele conseguiu trazer de volta o Gugu, e aí passou a dividir ali Gugu e Silvio os domingos ali do SBT nos anos 90. Um outro motivo também importante naquele momento era a política, porque o Silvio Santos, em 89, ele tinha decidido se candidatar à presidência, Então, se caso ele fosse eleito, claro que essa candidatura foi impugnada, E em 90, ele também, depois de tentar ser presidente e não ter conseguido, ele pensava também em ser governador de São Paulo. Em 92, ele quase foi prefeito. Se ele fosse eleito para algum desses cargos, obviamente, o SBT iria precisar funcionar sem seu criador, Porque o Silvio Santos, ele sempre foi a cara do canal, independentemente ali, porque o SBT, na verdade, muitas pessoas não sabem, mas o SBT não era para existir. O Silvio Santos, ele só adquiriu as concessões do canal, entrou nesse leilão da massa falida da TV Tupi, porque ele tinha sido retirado da Globo, da extinta TV Paulista e dos outros canais, porque ele sempre alugou horários, igual hoje você tem aí, com igrejas e tal. Então o Silvio, ele naquele momento, ele alugava horários na TV Tupi, na Globo, e aí ele tinha espaço para poder fazer os programas dele, e aí consequentemente ele conseguia, ele naquele momento, já era o Silvio Santos, já era milionário naquele momento, então ele alugava os horários, e aí conseguia ter um investimento ali, investia e posteriormente recebia de volta, já tinha o Baú da Felicidade também, que tinha sido dado pelo pai do Carlos Alberto, então ele alugava horários. Ele criou o SBT passou a ser dele, ele inclusive naquele tempo era dono da Record também. A Record, que hoje é vice-líder, era do Silvio Santos, e ele vendeu a Record para o Edir Macedo, Então o Silvio Santos, ele ajudou as principais emissoras, ajudou a Globo quando estava em crise, que a Globo, que hoje é líder, quase faliu, e o Silvio ajudou, pagou lá o salário dos funcionários, era dono da Record, porque tinha sociedade com Paulo Machado de Carvalho, que era o ex-dono,
Aí vendeu, então, e aí depois criou o SBT. Então, o Silvio ele só passou a ser dono de televisão porque ele foi retirado desses canais aí e não pôde mais alugar horários. É igual você pegar, por exemplo, aí um Edir Macedo da vida, um Valdemiro Santiago, e ele ter um próprio canal para poder ter os cultos dele, porque as emissoras não querem mais que ele alugue. Foi exatamente isso que aconteceu, né? O Silvio Santos teve aí que, né? Então, caso o Silvio fosse eleito para algum desses cargos, presidente, governador, prefeito, o SBT iria funcionar, ou precisaria funcionar sem o Silvio. Só que o SBT era a cara do Silvio, o Silvio era o SBT, então o canal ele se regia todo pelo Silvio, tanto que grande parte dos programas eram feitos por ele, né? Ele colocava às vezes ali uma pessoa para poder apresentar, mas depois de um tempo ele ia lá, tirava e ele assumia. Então Carlos Alberto de Nóbrega, né, que passou a ser diretor artístico do SBT quando ele foi para o canal lá contratado, quando ele saiu da Globo, foi para a Band, aí foi tirado da Band e foi para o SBT, o Silvio deu esse cargo para ele, né, de diretor artístico. Já que ele ficou 11 anos na Globo, o Silvio pediu para que ele colocasse em prática no SBT ali todo aquele aprendizado que ele teve na Globo. Só que o Carlos Alberto de Nóbrega, ele não conseguiu fazer nada assim muito grandioso como diretor artístico, porque o Silvio, ele sempre teve o poder sobre todo o SBT, né? Então assim, o cargo do Carlos ali de diretor artístico era só título. Acho que a única, ele até falou isso em entrevista recente, a única mudança, a única coisa que ele fez como diretor artístico foi trazer o Jô Soares da Globo pro SBT. Né, porque o Jô Soares queria um talk show e a Globo não podia fazer naquele momento, e aí o Jô Soares fez lá o Jô Soares 11h30 diário, né? Então a única coisa que o Carlos Alberto Nóbrega fez como diretor artístico foi isso, porque o Silvio ele mandava em tudo, ele não permitia que os diretores, né, tivessem ideias além dele. Então se caso um diretor tivesse ali, né, queria investir, queria trazer um programa, tinha que depender do aval do Silvio, e muitas das vezes o Silvio barrava. Então o Silvio que mandava, e isso perdurou até o fim da vida dele. Então esses diretores aí que ficaram anos e anos lá, o Guilherme, o sobrinho dele, o Leon, eles tinham só títulos. Não que eles não tenham feito nada, claro que eles tinham, né, algumas, né, com certeza faziam algumas mexidas ali e aqui, mas tudo só dependia do aval do Silvio. Então o Silvio era dono, era gestor, era dirigente de programação, né? Ele então tinha outras pessoas ali que ficavam abaixo dele, mas tudo passava pela palavra do Silvio. Então o Nóbrega, naquele momento que ele queria, né, ofereceu essa ideia do Silvio de deixar os domingos, dado esse problema que ele tinha na Voz, e também a possível candidatura dele para algum desses cargos políticos, ele teria um programa na semana. Então o Nóbrega explicou à Folha naquele momento que outros animadores, como César Filho, como o Ney Gonçalves Dias, poderiam assumir ali parte dos domingos, né, junto com o Gugu. E ele alertou. Ele falou, abre aspas, imagina se o Silvio deixar o programa amanhã, que prejuízo para a emissora. O programa Silvio Santos responde por 30% do faturamento, fecha aspas. Então realmente o Silvio, ele não só era o rosto do SBT no que se refere à audiência, mas ele respondia também pelo faturamento. Então, se por exemplo o Silvio em algum momento deixasse a televisão, o Baú da Felicidade, a liderança, como é que ia se manter? Por isso que quando o Silvio faleceu no ano passado, o mercado publicitário ficou meio temeroso, né? Porque uma coisa é o SBT com o Silvio Santos, outra coisa é o SBT sem o Silvio, né? Então, que bom que as filhas estão conseguindo, né, cuidar muito bem do departamento, do Grupo Silvio Santos, da liderança, do Baú da Felicidade. Eles estão conseguindo se reinventar, da Jequiti, tentaram vender Jequiti, mas parece que desistiu de vender. Então, que bom que as filhas estão conseguindo reger. Mas imaginem só, nos anos 90, que o SBT estava no auge, sem o Silvio. E aí, 8 anos depois, em 1998, Silvio Santos novamente voltou a anunciar que poderia sair da televisão, dizendo à Folha de São Paulo
que iria sair ali em 1 ano e meio ou 2. Ele alertou que se a repercussão de sua saída ou a vaidade dos sucessores atrapalhassem, poderia adiar o plano, mas preferia não fazer isso. Ele chegou a dizer depois que era mentira, que tinha falado isso por falar mesmo, para poder, né, encher o saco ali do repórter, né, dos repórteres, porque o Silvio Santos viajava muito para os Estados Unidos e ele lá era uma pessoa normal, ele fazia compra no mercado e tal, porque aqui no Brasil não tinha como ele viver como uma pessoa normal, né, ele tinha que ficar dentro de casa, porque qualquer lugar que ele fosse as pessoas iam ficar em cima. Em Orlando, em Nova York, ele era uma pessoa comum, porque lá ele não era muito conhecido. Claro que chegava com certeza alguém ali para poder falar, o Silvio e tal, mas não tinha aquela, né, aquele assédio, no bom sentido da palavra, no sentido de fãs, né, em cima dele. Então ele podia viver normal. Os nomes naturais, né, possíveis para substituí-lo caso ele se aposentasse também em 98, na época era de Gugu, né, do Domingo Legal, e o Celso Portiolli em 98, que o Celso já estava comandando alguns programas, né, tinha recebido a oportunidade do Silvio e tinha comandado o Tempo de Alegria. Tá? Então, na mesma reportagem também da Folha, o Silvio Santos anunciou que o SBT provavelmente faria uma fusão com algum grupo estrangeiro, embarcando para o México para negociar com a Televisa. Ele declarou também que fusões são inevitáveis para todo canal, podendo ser com a Televisa, com a Disney ou outra, mas que no futuro o SBT ia fazer uma fusão com outro grupo, né? Iria se fusionar. Mas, como tu já sabe, as tentativas de aposentadoria não deram certo e o Silvio Santos aí continuou até os 92 anos comandando ali os seus programas, ficou um tempinho afastado e não aconteceu fusão nenhuma, ele não foi, né, se aposentou, ele não deixou os domingos, né, e continuou fazendo ali o programa normalmente, como sempre fez até, né, o último dia da sua vida. Mas é muito doido pensar, né, como que seriam os domingos sem o Silvio, né? Se realmente fosse efetivado essa possível aposentadoria dele, essa possível saída dele também, caso o problema da garganta dele, né, que ele estava tendo, as cordas vocais não fosse resolvido. Imaginem só, gente, as pessoas sem o Silvio nos domingos, né? Iria ser muito bizarro, né? Se a gente hoje se sente órfão de não ver ele, né? Não que a Patrícia esteja fazendo, né, um programa ruim, ela está mandando muito bem. Mas a gente tinha um hábito, né, de colocar ali às 8 da noite para ver o programa Silvio Santos. Então você imagina nos anos 90 como é que seria o SBT depois, posteriormente, sem a presença do Silvio ali, né? Então por isso que eu falei para vocês que em 2024, quando o Silvio faleceu, as pessoas ficaram meio assim, até achando que o SBT poderia ser vendido. Até hoje eles acham que o canal pode ser vendido em algum momento, mas as filhas não vão fazer isso, jamais, né? Jamais as filhas vão fazer isso. Pode ser que em algum momento o SBT faça parcerias ali e aqui, mas jamais ser vendido, né? Porque as filhas amam aquilo ali e o Silvio também, né, criou elas dentro daquele negócio, né? E uma hora ou outra isso iria acontecer, né? Uma hora ou outra, porque o Silvio não ia ser imortal, por mais que muitas pessoas achavam, ele não é imortal como ninguém, como eu, como você. Então uma hora ou outra ele ia ter que deixar. E que bom que ele também foi muito inteligente nos últimos anos da sua vida, né? Ele foi deixando a televisão, né, de forma bem assim vagarosa, né? Acho que em 2020 foi assim um momento de ruptura, de afastamento total, pandemia. Aí ele tentou voltar em 2021, teve Covid, aí se isolou mais, aí tentou voltar em 2022, né? Gravou alguns programas ali, aí não voltou mais e aí ficou até 2024, né? Então ele foi correto, nunca anunciou a sua aposentadoria, por mais que a gente já sabia que ele estava aposentado, mas nunca anunciou, até para poder não dificultar o SBT, para não ter problema, mas a gente já sabia que ele não ia voltar mais, né? Então, até o próprio Carlos Alberto de Nóbrega, numa declaração uma vez, ainda com o Silvio Santos vivo, falou que ele não ia voltar e teve até uma polêmica, mas o Carlos Alberto conhece bem o Silvio, né? Conhecia bem o Silvio, né? Então, ele não estava falando besteira, né? Mas teve uma polêmica, até o próprio Silvio ficou com raiva dele, né? Porque ele tinha falado daquilo, mas o Silvio Santos, ele marcou os domingos e ele já tinha pensado nos anos 90 em abandonar os domingos, né? Mas eu acho que isso passa pela nossa cabeça mesmo. Então, hora que a gente tá fazendo assim uma coisa, a gente pensa em parar, pensa em desistir, mas quando a gente
né, liga a câmera, quando a gente vai pro estúdio, esse pensamento muda, né? Ele sempre teve o público ao lado dele, ele sabia que ele era amado, né, pelas pessoas, né? Então eu acho que jamais ele faria isso de deixar de fazer o programa, né, por um problema ali e aqui, né? Só se fosse uma situação bem grave, né, da garganta e ele não tivesse mais condições de estar ali, né? Mas o Silvio era o rei dos domingos e continuará sendo até hoje. Por isso que eu defendo que o SBT poderia criar aos domingos um programa especial, relembrando os programas clássicos, entendeu? Ter o programa Silvio Santos, ter o programa atual, mas também ter ali um quadro, até com esse nome, domingo é dia de Silvio Santos ali, é 11 horas da manhã, de 9 até as 11, relembrando, né, os programas clássicos, ou sei lá, no meio do Celso Portiolli, sei lá, ter, sabe, um programa ali para as novas gerações poderem conhecer o Silvio, ver o que ele já fez, sabe? Então eu acho que a Daniela podia fazer isso, podia pegar, né, dedicar um momento ali, sei lá, meia hora, 1 hora, 2 horas, fazer uma maratona, né, de melhores momentos do Silvio, ou até mesmo dentro do próprio programa dele, né, nos domingos, né? Mas enfim, tá compartilhado com vocês aí essa história da época, do dia em que o Silvio Santos pensou em deixar os domingos e ele iria comandar um programa nas semanas, né, de segunda a sexta aí, de prêmios. Mas que bom que isso não aconteceu e ele continuou nos domingos aí até os últimos, né, anos de sua vida. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também lá no X, que é BastidoresDM. Se cuidem, fiquem todos com Deus e até a próxima.